dando continuidade ao nosso assunto, sermão temático. A paz do Senhor Jesus, dando continuidade ao nosso assunto, sermão temático. Vamos agora entender aqui algumas prioridades ou algumas etapas, alguns pontos por onde você deve começar, ok? E eu até coloquei aqui alguns pontos para que sejamos mais diretos e mais objetivos. Como eu disse já em algumas vezes, o sermão temático ele sempre parte de um tema, mas nem sempre você começa tendo o tema. Algumas vezes você vai começar tendo o texto bíblico, ou tem um texto bíblico que está falando muito ao seu coração, e aquele texto bíblico apresenta um tema e você decide ficar naquele tema, ou você já tem o tema. Pode ser que alguém te deu o tema, te chamou já falando o tema para você. Ou não, pode ser que quem te chamou te deixou livre e você no seu devocional, ali lendo a palavra de Deus, de repente você chegou em algum texto onde você viu ali alguns acontecimentos, algo que Deus fez, e você quer ficar naquele texto. Só que é um texto que só apresentou o tema e não uma ideia completa, e portanto você quer ficar ali naquele tema. Então eu coloquei verso, tema e verso, e coloquei a setinha do verso para o tema ou do tema para o verso. Porque pode ser que primeiramente você vai ter o tema ou vai ter o verso. O tema vai te levar até o verso, ou o verso vai te levar até o tema, ok? Então um dos dois vai acontecer. Sempre você vai ter ou o tema ou o verso. Mas independente disso, vai ter o tema. Eu só não sei te falar qual que vai vir primeiro aí na hora que você vai precisar, tá bom? Depois disso, você vai, se possível, já escolher uma palavra-chave, ok? Vamos pensar aqui em um assunto, que inclusive, um exemplo, que inclusive eu mencionei aqui no livro sobre intervenções, ok? Então no livro eu faço aqui alguma sugestão de uma possibilidade que seria usando a palavra-chave intervenções. Mas de onde parte essa ideia de intervenções? É de quando nós estamos vendo o agir de Deus na Terra, ou algumas mudanças que Deus faz na Terra. Isso pode vir de algum texto que tenha a ver com uma intervenção de Deus. Por exemplo, vejamos, a Torre de Babel é uma intervenção que Deus fez na Terra, fazendo com que as línguas se misturassem. E desde então os povos não foram mais unidos. Quer ver uma outra intervenção? Então deixa eu aproveitar e anotar ela, já que eu estou pensando nela. Torre de Babel. Ok? Veja bem, só estou fazendo uma anotação. Este não é meu esboço. Mas eu lembrei que Torre de Babel eu já vou anotar. Isso faz parte da construção do sermão temático. Você vai tendo as ideias das divisões e vai juntando elas, vamos dizer assim, e depois você vai organizando, tá bom? Neste caso que eu já escolhi aqui uma palavra-chave de exemplo, que seria intervenções, vai facilitar a minha pesquisa, ok? Neste caso eu já tenho um tema que estaria aqui relacionado aos atos de Deus, ou a próprias intervenções mesmo. Estou colocando atos de Deus só para você ver como que no início você não tem que estar de forma taxativa em algo definido. Porque se você parar para pensar, atos de Deus, atos é uma palavra-chave. Primeiro ato de Deus, segundo ato de Deus. Então eu poderia, em vez de usar a palavra-chave intervenções, eu poderia usar atos como intervenções.
Mas eu posso deixar aqui desse jeito porque se eu finalizar e ficar com intervenções, o meu tema poderá ser, em vez de atos de Deus, intervenções de Deus. Ou eu posso melhorar. Pode ser intervenções de Deus na face da terra, ou pode ser as principais intervenções de Deus na terra, ou pode ser intervenções de Deus na humanidade, ok? Pode ser interferências de Deus na terra. Então, a palavra-chave passaria a ser interferências. Deixa eu aproveitar e anotar essas palavras-chave aqui, para você ver que elas podem ser diversas. Mas lembrando, depois que eu escolhi ela, na hora de pregar é uma só. Porque tem gente que, como na hora de criar o sermão, ele pode escolher mais de uma opção e surge na mente dele mais de uma opção, na hora de pregar ele acaba falando todas, e não é a proposta. Depois que o seu sermão estiver pronto, vai ficar uma palavra-chave definida, definitiva. Você pode trocar ela, mas é no sermão inteiro. Você não pode trocar ela só no primeiro tópico. É no sermão todo, ok? Então pensei aqui intervenções, atos, acabei esquecendo a outra palavra que eu falei, tá bom? Mas vamos deixar aqui por enquanto, porque eu esqueci a outra palavra, que eu tinha acabado de pensar numa palavra, por isso que a gente tem que anotar. Então, você está construindo um sermão, pensou, lembrou, anota, tá bom? Independente se você vai usar ou não. Acho que eu falei foi interferências, né? Lembrei. Então, vamos lá anotar ela aqui também. Interferências. Lembrando que palavra-chave é sempre plural, tá bom? Então, é intervenções, atos, interferências, atitudes, tá bom? Sempre plural. Por que plural? Porque depois nós não vamos dividir no esboço. Não tem como dividir algo que é único. Então, nós temos que dividir algo que é no plural. Se são intervenções, então eu tenho mais de uma intervenção. Se são interferências, eu tenho mais de uma interferência. Se são atos, eu tenho mais de um ato, ok? Agora, a próxima etapa, então, já que eu tenho aqui um tema, um assunto que eu estou começando a delimitar, que tem a ver com as atitudes de Deus. Acabei de falar outra palavra, atitudes. Por mais que eu não acho que ela seria legal, mas eu vou anotar ela, para que eu não esqueça, tá bom? Então, atitudes de Deus. Agora, eu já tenho um assunto, eu vou começar a procurar nas Sagradas Escrituras textos que vão me apresentar isso. Algo relacionado à intervenção, a atos, a interferências, atitudes. Por que eu não tenho tanto que preocupar com a palavra-chave? Porque tudo aqui, essas palavras-chave, você percebeu que ela tem a ver com ações de Deus? Só de pensar isso, outra palavra-chave. Então, ações poderia ser outra palavra-chave que eu poderia usar. Mas tudo são ações de Deus. Intervenções é uma ação de Deus. Interferências também, atitudes, atos. Então, quando eu encontrar o texto que serve para intervenções, se eu mudar para interferência, o texto serve também. Se eu mudar para atitudes, quando Deus faz uma interferência, ele teve uma atitude, ele quis interferir. Então, serve também. E também é uma ação. Então, eu posso escolher uma palavra-chave aqui, por mais que eu já escolhi os textos, tá bom? E aí eu vou procurar nas Sagradas Escrituras, e neste momento eu retomo aquela ideia das nossas aulas inicial, a importância do seu conhecimento bíblico. Porque neste momento é que nós vamos começar a lembrar das possibilidades. Olha só, pensamos aqui Torre de Babel. Qual outra interferência de Deus na Terra? Criação. Poderia ser a criação? Ou você poderia talvez pensar assim, não vou falar sobre a criação como intervenção, não. Eu quero falar da criação na introdução, deixando claro que depois da criação Deus interviu. Então pode ser. Pode ser que você use como texto base algo que fala da criação como texto base, e aí deixaria de ser divisões, e você vai falar que Deus criou. Mas ele não só criou e abandonou. E aí você poderia até entrar na introdução falando dos deístas, que acreditam que Deus criou, deu corda no mundo e abandonou o mundo. Só que isso não é verdade. Deus continua sustentando a terra. Deus continua sustentando a minha vida e a sua vida. Seria interessante falar isso na introdução. Então poderia aqui, por mais que nós estamos procurando texto, achamos um texto que
não pode ser que não sirva como base. E a introdução, acabamos de pensar aqui, que poderia ser falando sobre os deístas, ok? Só uma possibilidade. Qual outra intervenção que Deus tem na Terra? Dilúvio. Dilúvio é uma grande intervenção que Deus fez na Terra. Deus varreu a face da Terra. Deus interferiu na Terra de uma forma sobrenatural. Deus interferiu na Terra de uma forma violenta, vamos dizer assim. Deus interviu no rumo da Terra, no rumo da humanidade. Deus teve uma atitude para com os homens de forma rigorosa, de forma incisiva. Deus tomou uma atitude diante do pecado e das distorções da humanidade. Deus teve uma ação para com a terra e para com o homem. Então, vejamos bem que dilúvio é uma possibilidade, sim, de uma intervenção de Deus. Vamos pensar em outra intervenção. Não vou ficar olhando aqui para Israel em específico, tá bom? Porque senão poderia ser intervenções de Deus na história da igreja ou na história de Israel. Estou pensando aqui a nível de terra mesmo, a nível de humanidade. Visto que eu falei da Torre de Babel, outro acontecimento que aconteceu de forma invertida foi o Pentecostes, ok? O Pentecostes, ele foi a Torre de Babel de cabeça para baixo. Desculpa, é a expressão minha. A Torre de Babel, Deus não confunde as línguas? Um para de conseguir se comunicar com o outro? No Pentecoste, Deus junta as línguas. Um entende a língua do outro que não fala a própria língua. É o inverso. Deus une os povos. Deus une aqueles que antes não se juntavam. E na fé agora, pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos um só povo, independente se é judeu, se é gentio, se é da galáxia, da Capadócia, se é do Brasil, se é de Minas Gerais, se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, enfim, de todos os estados do Brasil, independente de onde é o seu estado, nós agora fomos reunidos desde o Pentecoste em um único povo. Mas tem algo que aconteceu na face da Terra de forma sobrenatural e que mudou a história da humanidade, inclusive, para te provar que mudou a história da humanidade, mudou o nosso calendário. Nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Então, independente de ser algo que aconteceu ali em Israel, com o povo judeu naquele momento, sim, a vinda de Cristo mudou a história da Terra e da humanidade. Eu acredito assim, tá bom? É lógico que, respondendo pela fé, nós não temos dúvida disso. Mas como eu estou em intervenções na Terra inteira, eu estou querendo ser fiel ao meu tema de intervenção na Terra inteira. E eu acredito que sim, que Cristo, a vinda de Cristo, interviu na Terra inteira, tá bom? Então, vou colocar aqui a vinda de Cristo. Ah, mas pode ser que você esteja pensando assim, não, mas a vinda de Cristo foi antes do Pentecostes. E você acredita que eu fiz isso de propósito? Por quê? Aqui nós só estamos pensando nas possibilidades. Porque se você lembrar, o dilúvio também é antes da Torre de Babel, ok? Então, o que acontece? Por enquanto, nós só estamos juntando o nosso material. Depois, nós vamos organizar o nosso material. E uma das regras de organizarmos o material é essa ordem crescente, ok? Então, o nosso material, ele tem a ordem cronológica. Desculpa, não é crescente, não. Neste caso aqui é a ordem cronológica. Então, nós vamos obedecer a cronologia. Mas outra forma de organizar o sermão poderia ser uma forma crescente, ok? A forma crescente é quando você vai, a cada momento, aumentando a importância da divisão. A importância, em grau de importância.
tá bom? Digamos que você quer falar sobre duas coisas que Jesus fez por nossas vidas. Uma nos deixou o evangelho, outra nos ensinou a verdade, outra morreu por nós, outra ressuscitou, tá? Então, deixa eu tirar o ressuscitou, deixa eu ficar com ensino e a morte por nós, ou a nossa salvação. Vamos falar sobre ensino e salvação? Vai ficar mais fácil você entender. Então, veja bem, se eu tenho salvação e ensino, duas coisas que o Senhor nos deixou, ok? Ele nos deixou tanto salvação quanto ensino. Se você parar para pensar, a salvação é mais importante, de maior grau de relevância do que o ensino. Porque se Cristo só nos ensinasse e não nos salvasse, de nada nos serviria. Agora, se ele nos salvasse sem nos ensinar, amém, estaríamos salvos. Então você concorda comigo que a salvação, em grau de importância, é mais importante? Então, neste caso desse sermão, o primeiro tópico seria ensino e o segundo tópico seria salvação, se só tivesse esses dois, obviamente, tá bom? Porque aqui não é ordem cronológica, embora aqui bateu a ordem cronológica também. Só que eu nem estava pensando na ordem cronológica, eu estava pensando na ordem crescente. Só que bateu a ordem cronológica também. Por quê? Primeiro ele ensinou, depois nos salvou. Só que depois que ele nos salvou, ele continua nos ensinando. Então, o ensino não necessariamente teria que vir primeiro. Porque Jesus já nos salvou, mas ele continua nos ensinando. Nos ensinando por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, por meio da pregação, e nós continuamos sendo ensinados por Cristo e por Deus, amém? Então saibam disso. Lembre dessa ordem, tá bom? E dessa questão da cronologia. Cronologia, em alguns casos, é importante. Neste caso aqui, que nós falamos de fatos, de acontecimentos, é ordem cronológica, tá bom? Ordem cronológica. Principais fatos sobre a vida de Davi. Não tem como você falar, ó, Davi pecou. Depois você fala, ó, Davi era uma criança que apacentava as ovelhas. Não. Primeiro ele é uma criança que apacenta as ovelhas. Depois nós temos o relato do pecado dele, ele já era rei. Então antes do pecado, ele era rei. Tem uma ordem cronológica acontecendo. Nós não podemos contar a história de forma desorganizada. Óbvio que tem aquela forma de você dar uma ideia que é a do final e caminhar até chegar a ela. Não estou falando sobre isso, sobre indução, sobre método indutivo. Eu estou dizendo que você não pode ir e voltar sempre. Mas, em alguns casos, você vai iniciar pelo fim e recomeçar a história. Por exemplo, digamos que você leia o texto, a plenitude dos tempos. Só que você não vai começar a pregar na plenitude. Você vai retroagir a mensagem para antes da plenitude, para mostrar como que era, o que estava acontecendo, como que estava a terra, como que estava o reino, como que estava a fé, como que estava o silêncio profético, e de repente, Deus prepara a terra para receber Jesus, para receber o Salvador. A terra está falando a mesma língua, se comunicando dentro de um mesmo território, que era o território romano, o Império Romano, falando a mesma língua, o grego koiné, enfim, toda uma preparação para receber Cristo. É a plenitude dos tempos. Só que você leria sobre a plenitude dos tempos e começaria desde os profetas, falando Deus chamou Abraão, como que foi, tá? Até você chegar nessa organização. Seria uma possibilidade. Mas não é que você ficou indo e vindo na história. Você começou pelo final, é igual filme. 10 anos antes. 3.000 anos antes. É lógico que você não precisa falar isso na pregação, mas todo mundo vai entender depois, tá bom? Então pense nisso, lembrando que temos uma palavra-chave que poderia ser aqui, e então vamos lá para uma organização aqui final que eu pretendo não delongar muito aqui, tá?
tá bom? Vamos ficar com a palavra-chave intervenções, ok? Não sei porquê, mas eu gostei dessa palavra. Intervenções de Deus na Terra. Mas poderia ser na humanidade, poderia ser na raça humana, ok? Então, essas questões nós poderíamos aí repensar elas, tá joia? E a primeira intervenção que vimos, na ordem cronológica, se formos falar da criação como tópico, então seria primeiro. Mas pode ser que eu vou deixar criação como texto base e introdução. Ok? Aí o outro que nós vimos foi a Torre de Babel e o dilúvio. Então, primeiro aqui seria o dilúvio. Então, minha primeira intervenção, vou repetir a palavra-chave só para você entender melhor. Então, primeira intervenção, aí agora já é no singular. É uma intervenção neste momento. Essa primeira intervenção vai ser o dilúvio, tá bom? Então, primeira intervenção, dilúvio. E aqui eu escolheria lá o texto sobre o dilúvio, tá bom? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque estamos em um sermão temático que não vai ficar expondo um texto específico, que vai expor vários textos. Eu não posso chegar agora e escolher 20 versos do dilúvio, não. Eu vou escolher um verso ali que vai falar do dilúvio acontecendo e somente, tá bom? Seria ali 1 a 3 versos no máximo, tá joia? O segundo tópico seria uma intervenção também. Então, segunda intervenção. Observe que eu estou escrevendo de forma resumida, simplificada. Vou te falar como que você iria falar aproximadamente. Então, Torre de Babel. Você entendeu aqui, correto? Vou parar de escrever, porque eu acredito que você já entendeu a ideia. Então, mesmo modo, escolhi aqui um texto para a Torre de Babel, que é aquele texto que o Senhor fala, então, desçamos e confundamos. Poderia ser este verso ali, 1 a 2 versos já seria suficiente. Tá joia? Agora, eu escrevi aqui de forma abreviada, para o esboço ficar mais bonito. Mas uma das formas que eu poderia usar aqui é primeira intervenção de Deus na terra é o dilúvio. Segunda intervenção de Deus na terra que eu quero falar nessa noite é a Torre de Babel. Ok? Isso já, de certo modo, está incluindo a transição, que você precisa fazer transição. Você precisa fazer com que as pessoas saibam que você está mudando de tópico. Aproveitando sobre isso, vou colocar aqui escrito aqui, transição. Muito importante, e que ajuda demais no resultado final do seu sermão. O que é isso? Digamos que você terminou de pregar sobre o dilúvio, sobre essa intervenção de Deus na Terra, e você vai mudar agora para a intervenção à Torre de Babel. É mais ou menos assim. Acabamos de ver a primeira intervenção de Deus na Terra, que foi o dilúvio. Isso é uma recapitulação. Agora vejamos outra intervenção de Deus na Terra. Ou, agora vejamos a próxima, não tem ordem cronológica, agora vejamos a próxima intervenção de Deus na Terra, que é a Torre de Babel. Ok? Veja que eu estou falando formas diferentes. O importante é o nome do tópico. O tópico é dilúvio, Torre de Babel, palavra-chave que eu escolhi neste momento, intervenção. Ah, não, Fernando, mas eu achei a palavra intervenção feia, não gostei. Você não gostou? Qual que você gostou? Risque intervenção e troque pela que você gostou. Nós pensamos em algumas aqui, ó. Atos, atitude, interferência, ações,
Qual que você gostou? Ou você pensou uma outra? Substitua a outra no lugar daquela palavra e vê se vai dar certo. Então vamos lá, ações. Vamos ver se ações daria certo? Então, primeira ação de Deus, segunda ação. Neste caso de ação, daria certo. Só que eu não posso ficar dando ênfase na numeração, porque são muitas ações de Deus. Intervenções desse forma mais abrangente é menos. Mas ações, aí em vez de eu falar primeira ação, segunda ação, poderia falar primeira? Poderia. Mas eu tenho que delimitar para quem me ouve qual é o nível dessa ação. Pode ser, por exemplo, primeira ação que eu gostaria de mencionar nessa noite. Que eu gostaria de mencionar nessa oportunidade. Veja que você não está dizendo que é a primeira ação de Deus. Inclusive, na introdução, você poderia dizer que Deus tem milhões de ações na face da Terra. E que ele não só fez, como ele continua agindo e continua fazendo. Mas que nesta noite, ou que nesta oportunidade, ou que nessa manhã, ou que nessa tarde, nós vamos estar vendo algumas ações. Ou seja, eu trouxe algumas ações para a nossa meditação, para a nossa compreensão, para a nossa edificação, ok? Então a igreja iria entender que você não está dizendo que foi a primeira ação de Deus, mas que é a primeira ação que você está querendo trazer para a igreja naquele momento. Aí daria certo, tá bom? Você estaria sendo responsável com a palavra. Primeira ação que eu gostaria de trazer para a igreja nesta oportunidade, ou primeira ação para a nossa meditação é o dilúvio. A ação de Deus por meio do dilúvio, ok? Então fica claro que o dilúvio não seria a primeira intervenção, mas que sim seria uma ação de Deus, uma das ações que você está observando, embora sejam milhões de ações que Deus fez na face da terra, tá bom? Deu certo na primeira? Deu certo na segunda? Deu certo na terceira, na quarta? Deu. Ok. Digamos que alguma não deu certo. Aqui, eu acredito que todas dariam certo. Mas digamos que você chega aqui e fala assim, quarta ação de Deus, a vinda de Cristo. Digamos que você pensa assim, não, a vinda de Cristo não é uma ação de Deus. Essa palavra não está batendo, eu não gostei não. Então, no seu caso que pensa assim, ação não daria certo. Você vai procurar outra palavra, tá bom? Por exemplo, nós colocamos aqui atitudes. Vamos ver se atitudes daria. Atitude de Deus na Torre de Babel. Aí talvez você iria mudar o nome do tópico. Você não vai abandonar o tópico. Você vai mudar o nome dele. Quer ver? Veja bem como poderia ser. Pensa só em atitude. Primeira atitude. Qual foi a atitude da Torre de Babel? Confundir as línguas. Então veja bem. O meu tópico não seria Torre de Babel. Seria confusão de línguas. Atitude de confundir as línguas. Atitude de confundir os povos. Então, o meu tópico não seria mais Torre de Babel. É o mesmo texto, mesmo assunto, a mesma exposição. O nome do tópico iria mudar. Então, seria tipo assim, ó. Primeira atitude, confundir as línguas, ok? Ou confundir os povos, não tem problema. Mas percebeu que para bater com a palavra-chave, eu dei uma organizada no nome? Vamos ver o dilúvio. O dilúvio pode ser uma atitude, mas já que no primeiro verso nós pegamos, no primeiro tópico, nós pegamos a vontade de Deus, então o dilúvio poderia ser atitude de limpar a face da terra, ou atitude de varrer o pecado, ou de varrer, de eliminar, não é pecado, gente. Tem algo além ali,
acontecendo. Me fugiu a palavra agora, e possivelmente você lembrou, mas não vai dar para você me dizer. Mas enfim, vamos falar de limpar a terra. Só para você entender que neste momento não estou mudando o verso, eu iria continuar no verso do dilúvio, não estou mudando o assunto da minha exposição, estou mudando apenas o nome do meu tópico para ficar batendo com a palavra atitude. Então eu iria dizer segunda atitude, embora aqui está fora de ordem, né? Mas aí a gente organizaria, essa na verdade deixaria de ser a segunda, passaria a ser a primeira, e essa seria a segunda, que seria a etapa da organização. Então vamos lá. Segunda atitude, limpar a terra, limpar a humanidade, ok? Limpar a terra. Vamos falar assim. Ou dar um reset na terra, ou recomeçar a história da terra. Poderia ser a atitude de recomeçar a história da humanidade. Tá? Ficaria até legal. Vou até apagar aqui. Gostei. Talvez você não gostou, tá bom? E se você não gostou, você não iria usar essa forma, essa fala. Tá joia? Mas eu gostei, eu usaria. Talvez na hora de eu reorganizar o esboço, eu mudaria de novo. Vocês viram que conforme a gente vai pensando, raciocinando, vai mudando, vai sendo trabalhado. Recomeçar a história da Terra ou da humanidade. Colocar da humanidade porque a Terra permaneceu e os homens que mais foram atingidos, embora envolver os animais e tudo, mas o foco era a humanidade, tá bom? Pentecostes, então, nessa ideia que eu estou seguindo agora, que foi da ação envolvida ali, o Pentecostes poderia ser a atitude de encher os homens do Espírito Santo, poderia ser uma atitude de reunir os povos, para contrastar aqui com a Torre de Babel, poderia. Mas vamos colocar aqui a atitude de conceder o Espírito Santo ou de encher os homens com o Espírito Santo. Eu vou colocar como enchimento do Espírito. Terceira é a atitude. Perceba que eu estou repetindo a palavra-chave para fixar na sua mente a importância da palavra-chave. Então, a terceira atitude seria o derramar do Espírito de Deus sobre a face da terra. Derramar do Espírito Santo sobre a terra, ou sobre os homens, ou sobre os filhos de Deus, tá bom? Você pode organizar, trabalhar o sermão. Enfim, já que eu estou falando de atitude de Deus, a vinda de Cristo, aqui eu poderia decidir se eu vou trabalhar cristologia, trabalhar aqui a questão de Jesus como Deus, ok? A deidade de Jesus. Se for, eu poderia dizer aqui a atitude do próprio Deus de descer à terra, tá bom? Mas se não é essa questão que eu for querer trabalhar, eu posso dizer a atitude de Deus de enviar o seu próprio filho. Aí vai depender do meu foco nesse momento e de qual seria o seu foco, tá joia? Como aqui estamos falando de Deus como uma decisão do céu atingido a terra, e nesse momento que o Filho está entre nós como um homem, Deus ainda continua governando no céu, eu poderia tratar aqui Jesus no viés de filho e não no viés da divindade em si. Mas aí depende do foco, tá bom? Poderia ser trabalhado as duas coisas junto? Sim, mas pode ser que geraria uma certa confusão na mente de quem está te ouvindo, caso a teologia de quem esteja te ouvindo ele não esteja ao nível de compreender o que você está dizendo. Então, eu aconselharia, neste caso, você decidir se trataria da atitude como uma atitude de Deus de enviar o próprio Filho, ou seja, ou trataria aqui
Jesus como Deus decidindo, tendo a atitude de descer entre nós, ok? Ficaria até mais legal, inclusive, talvez, nós colocarmos como a atitude de descer entre nós. Lógico que poderia ser trabalhado aqui esse termo, em vez de ser descer entre nós, poderia ser de se humilhar ou de vir salvar a humanidade. Enfim, você poderia pensar aqui em nenhuma dessas duas opções que eu te falei e tratar a vinda de Cristo em um viés mais específico, tá bom? Eu não vou aqui taxar como deveria ser essa forma para você, porque depende um pouco do seu foco, do seu objetivo. Digamos que fosse ali um sermão ou um tema para falar da Trindade, ou um dia específico em que você está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo e você quer pregar um sermão como esse. Foi até bom pensar sobre isso, porque lembra que até o momento nós não estávamos pensando nisso específico, mas digamos que o seu tema aqui tivesse a ver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo dentro dessa ideia. Olha que maravilha, a criação. Você vai demonstrar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam agindo na criação. Como é manifesto a ação conjunta para a confusão na Torre de Babel. Como que no Pentecoste nós temos Deus concedendo o que Jesus subiu e disse que iria pedir e o Espírito Santo agindo no próprio homem. A vinda de Jesus, nós temos Deus concedendo a vinda, o próprio Cristo se humilhando e estando entre nós e o próprio Espírito enchendo ele do poder para que ele realizasse tudo no nosso meio. Perceba que poderia ser tratado esse mesmo esboço com outro viés muito mais teológico, tá bom? Mas isso é quando você tem base teológica, tá joia? Tudo bem, que nós vamos tratar ainda de materiais didáticos de apoio, e quando você vai pregar um sermão teológico, você usa ali a teologia sistemática para desenvolver o seu sermão, a estrutura e o esboço. Fique tranquilo que nós vamos ver mais sobre isso, principalmente no sermão expositivo. Talvez por aqui no sermão temático a gente ainda veja, mas se não vermos agora, vamos ver mais à frente, quando estivermos falando de mais materiais de apoio. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, que Deus continue ardendo no seu coração esse chamado de pregar a palavra de Deus, de se desenvolver no ministério. Pai, nós te agradecemos, que estes ensinos, ó Deus, sejam frutíferos em nossas vidas, que nós possamos executar e exercer o ministério da pregação com sabedoria, com graça e com entendimento. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.